Você acredita? Na Primeira Guerra Mundial, os alemães, que inventaram pessoalmente o gás de guerra, o lança-chamas e a baioneta serrilhada, foram levados ao ponto de enviar uma nota diplomática formal aos Estados Unidos, reclamando que uma arma americana era muito cruel. E ainda ameaçaram publicamente: qualquer soldado capturado com essa arma seria fuzilado imediatamente, sem nenhum processo de prisioneiro de guerra. Você acha que essa arma terrível, que deixou o Estado-Maior-General alemão, conhecido por seu rigor, apavorado a ponto de violar o direito internacional para bani-la, é gás de guerra, artilharia pesada ou alguma tecnologia secreta? Não. Sua finalidade original era tão simples que chega a ser cômica. Era apenas uma espingarda de bomba civil para caçar patos e coelhos. A Winchester modelo 1897. A ironia dessa imagem é absurda. Um país que queimava pessoas vivas nas trincheiras agora vem reclamar que uma espingarda de caça é desumana. É como se um serial killer estivesse no tribunal, reclamando com raiva que as unhas da vítima eram muito afiadas e arranharam sua pele. Mas nas trincheiras estreitas, essa espingarda de caçar patos era um golpe de dimensão absoluta. Ela tinha um mecanismo mortal chamado Slam Fire. Basta segurar o gatilho e empurrar e puxar a coronha rapidamente. E em 2 segundos, você dispara 54 projéteis de chumbo do tamanho de bala de pistola. Não precisa nem mirar. Um disparo e todo o canto da trincheira é limpo de inimigos. Por isso ganhou o apelido, vassoura de trincheira. Diante dos protestos e ameaças dos alemães, a resposta dos americanos foi ainda mais direta. Não venha falar de humanidade comigo. Você fuzilar um dos meus, eu executo 10 dos seus. Como uma espingarda civil para caçar pássaros levou os alemães a perderem a cabeça completamente? Curta e se inscreva. Hoje vamos falar sobre a lenda absurda dessa arma do diabo. 19 de setembro de 1918, 10h30 da manhã. Departamento de Estado em Washington, D.C. Uma nota diplomática, entregue pela Embaixada Suíça, estava quieta sobre a mesa do secretário de Estado, Robert Lansing. Não era um documento rotineiro qualquer. Era o governo do Império Alemão fazendo um protesto formal contra os Estados Unidos da América. O conteúdo era simples. A Alemanha exigia que os Estados Unidos parassem imediatamente de usar uma certa arma no campo de batalha europeu, alegando que ela violava o artigo 23 da Convenção de Haia de 1907, sendo uma ferramenta de guerra ilegal que causava sofrimento desnecessário. E o pior, os alemães ainda fizeram uma ameaça. A nota dizia claramente: qualquer soldado americano capturado pelos alemães, se for encontrado portando essa arma ou sua munição correspondente, será executado imediatamente, sem julgamento, sem processo de prisioneiro de guerra, fuzilado na hora. O prazo final era 1º de outubro de 1918. Pode-se dizer que esse foi o único exemplo durante toda a Primeira Guerra Mundial em que um país beligerante fez uma ameaça formal de execução sumária de prisioneiros contra outro país por causa de uma arma específica. Lansing pegou a nota e leu rapidamente. Depois ele riu, porque o que os alemães estavam protestando não era gás de guerra, nem artilharia de grosso calibre, nem lança-chamas. Não era nenhum produto horrível da guerra industrializada que você possa imaginar. Eles estavam protestando contra uma espingarda de caça. Mais precisamente, uma espingarda de bomba para caçar patos. A Winchester modelo 1897. A ironia dessa situação, só de pensar já parece absurdo. Foi essa mesma Alemanha que, em 1915, usou gás cloro em larga escala pela primeira vez na Batalha de Ypres, fazendo com que milhares de soldados da Entente sufocassem e se afogassem em seus próprios fluidos corporais. Foi essa mesma Alemanha que inventou o lança-chamas, queimando pessoas vivas nas trincheiras. Foi essa mesma Alemanha
que equipou suas tropas com baionetas serrilhadas, projetadas especificamente para causar feridas que não podiam ser suturadas. E agora, eles vêm reclamar com toda a seriedade. Reclamam de uma espingarda de caçar patos. Reclamam que ela é muito cruel. É como se um serial killer estivesse no tribunal, reclamando que as unhas da vítima eram muito afiadas e poderiam arranhar sua pele. Mas brincadeiras à parte, uma pergunta séria permanece. Por quê? Por que uma espingarda de caça civil, projetada originalmente para caçar pássaros, apareceria na guerra industrializada mais sangrenta da história da humanidade? Por que ela conseguiu deixar o Estado-Maior General alemão, conhecido por seu rigor, tão descontrolado a ponto de sentir medo? E por que ela se tornou a única arma de toda a guerra que levou a Alemanha a fazer uma ameaça de execução? A resposta talvez comece com uma pessoa: John Moses Browning. Esse nome é praticamente uma divindade na história do desenvolvimento de armas de fogo leves. A pistola M1911, o rifle automático Browning, a metralhadora M2. Essas armas lendárias que atravessaram 2 guerras mundiais e até servem hoje em dia. Todas foram projetadas por ele. E a espingarda de bomba Winchester modelo 1897 é uma de suas primeiras obras-primas. Em 1893, Browning projetou essa espingarda de bomba para a empresa Winchester. A finalidade original era muito pura. Era uma arma de caça civil. Caçar pássaros, caçar coelhos, caçar presas pequenas. Resumindo, era uma espingarda de caça. Ninguém imaginou que ela iria para o campo de batalha. Muito menos que, 20 e poucos anos depois, ela deixaria toda uma geração de soldados alemães apavorados. Vamos dar uma olhada nas especificações básicas dessa arma. A Winchester modelo 1897 pesa 8 libras vazia, cerca de 3,5 quilos. Esse peso é quase 1 quilo mais leve que os rifles de ferrolho da época. Para a infantaria que precisa carregar a arma por longos períodos, essa é uma vantagem considerável. Ela usa um carregador tubular, escondido embaixo do cano. A capacidade padrão é 6 tiros. Atenção, são 6 cartuchos de espingarda, não 6 balas. Cada cartucho de calibre 12 com chumbo 00 contém 9 projéteis de chumbo. Cada um tem cerca de 9 milímetros de diâmetro, mais ou menos o tamanho da ponta de uma bala de pistola. 9 projéteis, multiplicados por 6 cartuchos. Uma arma, um carregamento completo, são 54 projéteis de chumbo de 9 milímetros. 54 projéteis. O que isso significa? Vamos fazer uma comparação. O rifle padrão dos alemães na época era o Mauser G98, de ferrolho, com carregador de 5 tiros. Um soldado habilidoso dispara cerca de 15 tiros por minuto, ou seja, uma bala a cada 4 segundos. E a Winchester 1897? Aí vem seu projeto mais central e mais mortal, o Slamfire. O que é isso? A Winchester 1897 não tem desconector de gatilho. Alguns podem perguntar, o que é um desconector de gatilho? Resumindo, é um mecanismo de segurança. Na grande maioria das armas, você aperta o gatilho uma vez e dispara um tiro. Para disparar o próximo, precisa soltar o gatilho e apertar de novo. Essa é a função do desconector de gatilho. Evitar disparos acidentais em sequência, garantir segurança. Mas a Winchester 1897 simplesmente não tem isso. O que isso significa? Significa que basta segurar o gatilho pressionado e depois empurrar e puxar a coronha rapidamente. Cada vez que você empurra, carrega um tiro, e cada tiro carregado dispara automaticamente. Como o gatilho está sempre apertado, assim que o ferrolho volta à posição, o percussor bate direto. Pum! Puxa de novo. Empurra de novo. Pum! É assim que funciona.
Um soldado bem treinado consegue esvaziar o carregador em apenas 2 segundos. 2 segundos, 6 cartuchos, 54 projéteis de chumbo, tudo disparado. Em média, a cada 0,33 segundos, 9 projéteis de chumbo vêm na sua direção. Essa densidade de fogo, em curtas distâncias, é simplesmente devastadora. E como é de bomba, o recuo acaba fazendo parte do ritmo. Um atirador experiente nem precisa mirar. Dispara da cintura, segura a arma, confia no instinto. O recuo levanta a arma um pouco. Você pressiona para baixo ao mesmo tempo que puxa a coronha. Clique. Empurra de volta. Pum. É esse ritmo. Pum. Clique. Pum. Clique. 2 segundos, 6 disparos, 54 projéteis de chumbo espalhados como uma chuva de metal. E o alcance efetivo? 20 a 30 metros. Parece perto, né? Mas nas trincheiras, essa distância é perfeita. Porque nas trincheiras a distância de combate costuma ser 10, 20 metros. Tem inimigo logo atrás da esquina, e você não tem tempo de levantar a arma e mirar. O que você precisa é velocidade de reação, área de cobertura, um fogo que, ao ser disparado, cubra todo o canto. E a espingarda de bomba serve exatamente para isso. A uma distância de 20 metros, a dispersão do chumbo 00 é cerca de 1 metro de largura. E qual é a largura de uma trincheira padrão da Primeira Guerra? Muitos trechos têm apenas 4 pés, ou seja, cerca de 1,2 metros. Quase encaixa perfeitamente. Em outras palavras, na trincheira, se você apontar a espingarda na direção geral da esquina e disparar, basicamente não tem como errar. Os 9 projéteis cobrem todo o corredor. Se o inimigo estiver lá, provavelmente vai ser atingido. E não é uma bala só, são várias. Vários projéteis de chumbo de 9 milímetros. Acertar o corpo são vários buracos de sangue. Acertar o rosto é praticamente desfiguração. Acertar os membros provavelmente vai exigir amputação. É por isso que os alemães a chamavam de vassoura de trincheira, trench broom. Porque ela é como uma vassoura, varre a trincheira, e onde passa, fica tudo limpo. Mas só ter a arma não basta. Por melhor que seja a arma, precisa ter quem saiba usá-la. E não é qualquer pessoa que consegue usar bem. O tiro slam fire da espingarda de bomba parece simples, mas não é tão fácil de fazer. Precisa ter sensibilidade, ter ritmo, conseguir manter o controle da arma enquanto puxa e empurra em alta velocidade. E que tipo de pessoa já nasce sabendo fazer isso? A resposta é: caçadores. Caçadores de pássaros, especialmente atiradores de tiro ao prato. Porque o que eles fazem todo dia é rastrear alvos em movimento, reagir rápido, disparar por instinto. Eles não precisam mirar, contam com a memória muscular, com o instinto de olho e mão. E os Estados Unidos, provavelmente, é o país que mais tem caçadores. Esse país tem tradição de caça desde sua fundação. Na época da expansão para o oeste, quase todo homem sabia usar arma. Na época da Primeira Guerra, o exército americano tinha muitos jovens do campo, que desde pequenos usavam espingarda de bomba para caçar pássaros e coelhos na floresta. Para eles, a Winchester 1897 não era nenhuma arma nova. Era a ferramenta que usavam a vida toda, que sabiam desmontar e montar de olhos fechados, que sabiam atirar de olhos fechados. É por isso que os atiradores de espingarda do exército americano não eram escolhidos ao acaso, eram selecionados. Cada divisão só recebia 50 unidades. Uma divisão tem milhares de homens, só 50 espingardas, quantidade muito pequena. Mas cada uma foi entregue à pessoa mais adequada. O critério de seleção era simples: ter experiência de caça, saber rastrear alvos em movimento, conseguir fazer o tiro de puxar e empurrar por instinto. Esses homens eram chamados de shotgunners, atiradores de espingarda. Eles não eram infantaria comum, eram mais como forças especiais, faxineiros das trincheiras,
especializados em fazer o trabalho sujo. Como tomar posições fortificadas, limpar trincheiras, fazer contra-ataques. Onde é mais perigoso, onde é mais caótico, lá estão eles. E a espingarda de caçar patos em suas mãos foi o começo do pesadelo dos alemães. Mas a pergunta ainda não foi respondida. Por quê? Por que o exército americano teve a ideia de levar uma espingarda de caça civil para o campo de batalha europeu? Rifle não serve? Metralhadora não serve? Por que precisamente a espingarda de bomba? Aí vem outra pessoa, o general John Joseph Pershing, comandante-chefe da Força Expedicionária Americana, conhecido como Black Jack Pershing. Ele era provavelmente o comandante com mais experiência de combate no exército americano da época. E sua confiança na espingarda de bomba veio de duas guerras de pequena escala que aconteceram fora dos Estados Unidos. A primeira, em 1900, nas Filipinas, a Guerra Moro. A segunda, em 1916, no México, na perseguição a Pancho Villa. Foram essas duas guerras coloniais, que pareciam insignificantes, que fizeram Pershing perceber que, em certos campos de batalha específicos, a espingarda de bomba pode ser mais eficaz que qualquer rifle. E essa percepção, mais de 10 anos depois, nas trincheiras da França, se mostrou bastante correta. Então, o que aconteceu nas Filipinas e no México? Como a espingarda de bomba passou de espingarda de caça a espingarda de trincheira oficial? Vamos continuar. 1900, sul das Filipinas, ilha de Mindanao. Uma patrulha do exército dos Estados Unidos marchava pela selva. De repente, um grito. Um homem saiu correndo dos arbustos à beira do caminho. Um guerreiro moro. Ele estava de torso nu, segurando uma faca curva chamada Chris. O olhar era de loucura. O corpo parecia não sentir dor, e vinha correndo direto para os soldados americanos, em velocidade altíssima. Os soldados americanos levantaram os rifles, dispararam, acertaram. Uma bala no peito. Era para cair, não é? Mas não caiu. Ele continuava correndo, como se aquele não fosse seu sangue, como se a ferida não estivesse no seu corpo. Segundo tiro, acertou de novo. Ainda não caiu. Terceiro tiro. Finalmente ele caiu a poucos metros de distância. Mas já estava muito perto. Perto o suficiente para que a faca em sua mão quase alcançasse o soldado da frente. Esse era o juramentado dos moros. Um ataque suicida ritualizado. Antes de atacar, eles faziam um ritual religioso, jurando matar o máximo de inimigos possível até morrer. Amarravam os membros com panos apertados, para que mesmo se fossem atingidos, o sangue não escorresse tão rápido. Também passavam ervas medicinais no corpo, que diziam paralisar a sensação de dor. Resumindo, eles eram praticamente a versão antiga dos bombistas suicidas. Não temiam a morte, não sentiam dor, só vinham correndo, só vinham cortando. Diante de um oponente assim, o rifle de ferrolho era muito difícil de usar. Porque você dispara uma vez, puxa o ferrolho, dispara de novo, puxa de novo. E o ataque do inimigo é muito rápido. Muitas vezes você dispara 2 ou 3 vezes, e ele já está na sua frente. E uma bala de pistola ou de rifle no corpo, se não for em ponto vital, realmente não necessariamente derruba uma pessoa imediatamente. Especialmente uma pessoa que já está louca, que não sente dor. Então o que fazer? A resposta é a espingarda de bomba. Um disparo de espingarda, 9 projéteis de chumbo acertam ao mesmo tempo. No peito são 9 buracos, na cabeça esmigalha tudo. A energia cinética é 9 vezes a de uma bala. O impacto é de outro nível. Um disparo, não importa quão louco você esteja, não importa quão pouco você sinta dor, você cai direto no chão. Não tem segunda chance. Foi na selva das Filipinas que Pershing viu pela primeira vez o poder da espingarda de bomba. Diante de ataques de curta distância, em alta velocidade, de homens que não temem a morte, a espingarda de bomba é o melhor parador. Poder de parada. Um disparo e para.
Essa é provavelmente a maior vantagem da espingarda de bomba. Depois veio 1916, no México. Pershing liderou o exército americano cruzando a fronteira para perseguir o líder revolucionário mexicano, Pancho Villa. Foi uma típica guerra de guerrilha de pequena escala assimétrica. Emboscadas, encontros, combates de curta distância. Nessas batalhas, a espingarda de bomba provou mais uma vez seu valor. Em vales estreitos, nas ruas das vilas, em emboscadas de curta distância, a velocidade de reação, a densidade de fogo e o poder de parada da espingarda de bomba superavam completamente o rifle de ferrolho. Pershing era um militar pragmático. Ele não ligava para teorias, só ligava para o resultado. O que funciona, usa-se. Então, quando os Estados Unidos declararam participação na Primeira Guerra, em 1917, e Pershing foi nomeado comandante-chefe da Força Expedicionária, a primeira coisa que ele fez foi colocar a espingarda de bomba na lista de equipamento do Exército. Ele queria levar essas espingardas para a Europa, para as trincheiras da França. Mas espingarda de caça civil é espingarda de caça civil. Levar direto para o campo de batalha ainda tem problemas. Por exemplo, a coronha é de madeira. Depois de vários disparos seguidos, o cano esquenta, e a coronha de madeira fica tão quente que não dá para segurar. Outro exemplo, espingarda de caça civil não tem encaixe para a baioneta. E se acabar a munição? Não dá para bater com a coronha, né? E o cano é muito longo. O cano de espingarda de caça civil costuma ter 28, 30 polegadas, muito longo. Nas trincheiras, virar o corpo já é difícil, muito menos fazer curvas, limpar posições, lutar corpo a corpo. Então precisava ser modificada. Quem ficou responsável pela modificação foi o engenheiro do Departamento de Armamento do Exército, William G. Eager. Seu projeto de modificação era simples, mas muito prático. Primeiro, encurtar o cano. Das 30 polegadas originais para 20 polegadas, ou seja, cerca de 50 centímetros. Assim, o comprimento total da arma diminui, e ela fica muito mais ágil nas trincheiras. Segundo, trocar a coronha. Da coronha de madeira original para uma coronha de metal com furos de ventilação. Metal não queima com o calor, e os furos de ventilação ajudam a dissipar o calor. Dá para segurar mesmo depois de vários disparos seguidos. Terceiro, adicionar encaixe para a baioneta. Embaixo do cano, instalar um encaixe para a baioneta, onde pode ser encaixada uma baioneta M1917. Se acabar a munição, é só colocar a baioneta e lutar, sem enrolação. Depois da modificação, essa arma não era mais uma espingarda de caça civil. Ganhou um novo nome: espingarda de trincheira M1897. Trench Gun. Tanto a Winchester quanto a Remington conseguiram contratos militares e começaram a produzir em massa. Lote após lote de espingardas de trincheira foram transportadas pelo Atlântico, entregues na França, nas mãos dos soldados americanos, e depois levadas para as trincheiras, diante dos alemães. O que aconteceu a seguir, provavelmente todos conseguem imaginar. Os alemães ficaram atordoados. Eles nunca tinham visto uma arma assim, ou melhor, nunca tinham visto uma espingarda de bomba ser usada dessa forma no campo de batalha. Vamos imaginar a cena. Primavera de 1918, norte da França. Uma trincheira alemã. Vários soldados alemães estavam agachados lá dentro conversando e fumando, quando de repente ouviram um som. Vinha do outro lado da esquina da trincheira. Clique, pum, clique, pum. E gritos de dor, cada vez mais perto. Eles levantaram os rifles nervosos, apontando para a esquina, dedos no gatilho. Então uma figura saiu correndo de trás da esquina. Era um soldado americano. Ele segurava uma arma de cano curto que eles nunca tinham visto, e nem sequer estava mirando. Só segurava a arma na cintura, apontando na direção geral deles. E então, pum!
Só um disparo. 9 projéteis de chumbo voaram, e a dispersão cobriu exatamente os 3 deles. O da frente levou 4 ou 5 no peito e caiu direto. O segundo levou 3 no braço e no ombro, e não conseguiu mais segurar o rifle. O terceiro teve sorte. Só levou 1 na perna, mas doeu tanto que não conseguiu ficar de pé. Todo o processo durou menos de 1 segundo. 1 segundo antes eram 3 pessoas vivas. 1 segundo depois, todas caídas. O soldado americano nem parou. Ele continuou andando enquanto puxava a coronha. Clique. Empurrou para frente. Mais um disparo. Pum! E continuou andando. Como se estivesse limpando a casa. Um canto de cada vez. Um canto de cada vez. É daí que vem o nome vassoura de trincheira. É muito chignon figurado. Realmente é uma vassoura. Passa por ali e fica tudo limpo. A tática alemã, diante dessa arma, pode-se dizer que ficou completamente ineficaz. Eles estavam acostumados com tiroteio de rifles, supressão de metralhadora, preparação de artilharia, com os dois lados bombardeando um ao outro a centenas de metros de distância. O que eles não estavam acostumados era com um homem entrando na trincheira com uma arma e derrubando todo um esquadrão em 2 segundos. Esse jeito de lutar é muito desleal, muito bárbaro e muito eficiente. E o que mais deixava os alemães desesperados era que eles não tinham chance de revidar. Porque a distância é muito curta. Quando você vê ele, ele já disparou. Quando você reage e prepara para mirar, você já foi atingido. Quando você cai atingido, ele já foi para a próxima esquina. Não dá tempo. Não dá para parar. É por isso que o efeito de dissuasão psicológica da espingarda de bomba talvez seja ainda maior que seu dano físico. Porque você não sabe quando um soldado americano com espingarda de bomba vai sair de trás da esquina. Você não sabe. Só consegue ouvir aquele som. Clique. Pum. Clique. Pum. Cada vez mais perto. E cada som pode ser o seu último. Esse medo vai se acumulando aos poucos. E é contagioso. No final, muitos soldados alemães, só de ouvir o som do mecanismo de bomba, já ficavam nervosos, já queriam correr, já queriam se render. Porque eles sabiam que, diante daquela coisa, resistir talvez não adiante. Ou ser transformado em peneira, ou se render. Escolha um. E o que realmente levou esse medo ao auge foi a Batalha da Floresta de Belleau, em junho de 1918. Foi uma batalha lendária do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e também onde surgiu o apelido Cães do Diabo. A Floresta de Belleau era uma floresta densa, com árvores próximas, visibilidade prejudicada, distâncias de combate muito curtas. Muitas vezes você vira uma árvore e se encontra cara a cara com o inimigo. Esse ambiente foi praticamente feito sob medida para a espingarda de bomba. O Corpo de Fuzileiros Navais, como elite do exército americano, também estava equipado com a espingarda de trincheira, em 1897, e eles usavam muito bem. Porque muitos fuzileiros navais eram filhos de caçadores. Muitos cresceram brincando com espingarda de bomba. Conheciam essa arma muito bem. Nos arbustos da floresta de Belleau, entre as árvores grandes, os atiradores de espingarda dos fuzileiros se moviam como fantasmas. Eles não ficavam trocando tiros a longa distância com você. Eles contornavam para o seu lado, contornavam para trás de você, e de repente apareciam. Pum! Um disparo, e um inimigo a menos. As posições alemãs iam sendo corroídas pouco a pouco, e o moral dos alemães ia sendo quebrado pouco a pouco. No final, os soldados alemães deram um apelido a esses fuzileiros navais. Teufelhunden, em alemão, que significa cães do diabo. Porque para eles, esses soldados americanos com espingarda de bomba não eram pessoas normais. Eram demônios vindos do inferno, segurando armas do diabo. Um disparo e vem uma nuvem de sangue. Não tem como fugir, não tem como parar. O apelido Cães do Diabo ficou famoso,
E até hoje o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos usa esse nome e se orgulham disso. Mas pouca gente sabe que, por trás desse apelido, metade do crédito vai para aquela espingarda Winchester. Foi aquela espingarda de caçar patos que deixou os alemães com medo, que criou a fama de demônios. Além do combate normal, os atiradores de espingarda americanos também desenvolveram táticas além da imaginação, como atirar em granadas. Isso mesmo, você não ouviu errado. Atirar em granadas que estão voando no ar. Os alemães jogavam uma granada. Ela voava pelo ar e o atirador de espingarda americano levantava a arma e disparava. Pum! 9 projéteis de chumbo voavam e explodiam a granada no ar. Ou desviavam sua direção para cair onde não tinha ninguém. Ou até mandavam de volta para o lado dos alemães. Isso parece cena de romance de artes marciais, mas é verdade. Porque o exército americano tinha muitos ex-atiradores de tiro ao prato. Tiro ao prato é esporte olímpico. O que eles praticavam todo dia era rastrear alvos pequenos em movimento rápido no ar e despedaçá-los com um disparo. Um prato de tiro tem uns 10 centímetros de diâmetro. É rápido e eles conseguem acertar. Uma granada é muito maior que um prato e a velocidade não é muito maior. Para eles, qual é a dificuldade? Então apareceu essa cena absurda no campo de batalha. Os alemães jogavam uma granada. Do lado americano, um homem com espingarda de bomba levantava e disparava. Pum! Uma chama no ar. A granada explodiu. Explodiu no meio do ar e não acertou ninguém. Os soldados alemães ficaram de boca aberta. Que jogada é essa? Isso ainda é ser humano? Consegue até derrubar granada no ar? Como é que vai lutar essa guerra? Claro, essa tática não serve para qualquer pessoa. Só uns poucos atiradores de elite conseguem fazer. Mas a própria existência dela já abalou muito o moral dos alemães. Porque você não sabe quem é o cara do outro lado com a espingarda de bomba. E se for um atirador de prato? Você joga a granada e não adianta nada. Então o que você pode fazer? Diz aí, como é que vai lutar essa guerra? Então, no verão de 1918, os soldados alemães na linha ocidental já tinham um medo profundo da espingarda de bomba americana. Esse medo não era só medo da arma em si. Era medo de um estilo de combate desconhecido, desleal, completamente fora do que eles conheciam. Eles estavam acostumados com a guerra europeia, cavalheiresca, industrializada, com os dois lados se posicionando e bombardeando com canhões, infantaria atacando, com regras, com método. Mas os atiradores de espingarda americanos não jogavam com regras. Eles entravam na trincheira com uma espingarda de caça, disparavam pum, pum, pum e derrubavam todo mundo e iam embora. Simples, rude, eficaz. Isso deixava os alemães muito desadaptados e muito bravos. Eles achavam que isso não era guerra de verdade. Era jeito de bárbaro, era injusto, era contra as leis da guerra. E assim tivemos a cena que mencionamos no começo. Em 19 de setembro de 1918, o governo alemão entregou um protesto diplomático formal ao Departamento de Estado dos Estados Unidos através da Embaixada Suíça, exigindo que os americanos parassem de usar a espingarda de bomba e ameaçando executar todos os prisioneiros que a carregassem. Mas será que isso foi realmente porque os alemães achavam a espingarda de bomba muito cruel? Ou será que tinha outra razão? Uma grande comédia diplomática de humor negro começava ali. Setembro de 1918, norte da França, durante a ofensiva dos 100 dias. As forças da Entente avançavam por toda a linha e os alemães recuavam passo a passo. Em uma pequena vila ocupada pelos alemães, aconteceu o seguinte. Sargento Fred Lloyd, Exército dos Estados Unidos. Ele sozinho, com uma espingarda de trincheira Winchester 1897, entrou na vila. E então, ele sozinho, uma arma, limpou casa por casa e eliminou toda a guarnição alemã estacionada na vila. Um homem, uma arma, uma vila inteira.
Isso parece história de lenda, parece cena de filme, mas é verdade. Vamos tentar reconstituir a cena da época. A vila não era grande, umas poucas dezenas de casas de pedra. Uma guarnição alemã, cerca de 30 ou 40 homens, estava estacionada lá. Eles achavam que as grandes tropas americanas ainda estavam a alguns quilômetros de distância. Achavam que ali era seguro, então baixaram a guarda. E então o sargento Lloyd chegou. Ele não entrou pela porta principal, contornou pela lateral da vila. Agachado, com a espingarda na mão, encostado na parede, foi se aproximando casa por casa. Primeira casa. A porta estava entreaberta. Ele chutou a porta e entrou. Dentro, 2 soldados alemães estavam sentados à mesa jogando cartas. Eles ouviram o barulho e levantaram a cabeça. E antes que pudessem reagir, Lloyd já tinha disparado. Pum! Um disparo. 9 projéteis de chumbo. Os 2 alemães, junto com a mesa, foram todos derrubados. Sangue espirrou por toda a parede. Lloyd não parou. Ele puxou a coronha. Clique. Empurrou para frente, virou e saiu do quarto, indo para a próxima casa. Segunda, terceira, quarta. Cada casa era o mesmo processo. Chutar a porta, entrar, disparar, sair. Às vezes um disparo não basta, então 2. Afinal, 6 tiros dão para várias casas. Quando acaba, encontra um canto e recarrega rápido. 1, 2, 3, 6 tiros carregados. E continua. Toda a vila ecoava com o mesmo som. Pum, clique, pum, clique. E gritos de dor dos alemães. E gritos em alemão. Americanos! Espingarda de bomba! Socorro! Mas ninguém sabia quantos americanos eram. Ninguém sabia que o dono daquela arma era só um homem. Porque o som da espingarda de bomba é muito alto. Porque seu fogo é muito denso. Porque cada alemão dentro do quarto só via um homem entrar e depois uma chuva de chumbo. Eles não tinham tempo de contar, não tinham tempo de ver, já tinham caído. Os de fora ouviam os tiros, ouviam os gritos e só pensavam. Vieram muitos americanos, muitas espingardas de bomba. Estamos cercados. Corram. E então o pânico começou a se espalhar. Os soldados alemães começaram a sair correndo das casas, recuando, fugindo para fora da vila. Mas eles não conseguiam fugir, porque Lloyd estava lá fora. Ele se escondia no canto da parede, via alguém correndo para fora, levantava a arma e disparava. Pum! Mais um caído. Mais um corre. Mais um disparo. Todo o processo durou cerca de 1 hora. 1 hora depois, a vila ficou em silêncio. Os alemães que ainda estavam vivos ou fugiram ou se renderam, e os mortos ficaram no chão. O sargento Lloyd, um homem, uma arma, limpou a vila inteira. Isso não é mito. É um caso de combate real que aconteceu. Por que um homem consegue fazer uma coisa dessas? Porque a espingarda de bomba, em curtas distâncias, em ambientes fechados, em vilas como essa, tem uma densidade de fogo simplesmente exagerada. Uma arma é um ponto de fogo. Uma arma consegue suprimir um quarto inteiro de pessoas. Porque assim que você abre a porta, 9 projéteis de chumbo vêm na sua direção. Você não tem chance de levantar a arma, não tem chance de mirar, não tem chance de resistir. O que você pode fazer é só esperar para morrer, ou se render. Esse é o poder da densidade de fogo individual. Onde outras armas de infantaria não conseguem, a espingarda de bomba consegue. A história do sargento Lloyd é só um entre inúmeros casos de combate, mas é muito representativa. Ela mostra o quanto uma arma correta, no ambiente correto, pode ter um poder de combate surpreendente. E casos assim, na linha ocidental de 1918, aconteciam todos os dias. Mais e mais soldados alemães morriam vítimas da espingarda de bomba. Mais e mais unidades alemãs tinham o moral quebrado só de ouvir o som do mecanismo de bomba. O Estado-Maior General alemão não aguentava mais.
Eles precisavam fazer alguma coisa. Mas o que eles podiam fazer? Eles também quiseram equipar suas tropas com armas semelhantes, mas a Alemanha não tinha. O sistema militar industrial alemão nunca deu importância às espingardas de bomba. Achavam que eram brinquedos civis, que não serviam para a guerra de verdade. Agora, projetar e produzir do nada, na hora, era tarde demais. A guerra já estava quase no fim. Então, o que fazer? Se não consegue vencer, proíba. Use meios diplomáticos, meios legais, meios de opinião pública. Chame-a de ilegal, desumana, contra as leis da guerra, para fazer os americanos terem medo de usá-la. Essa era a linha de pensamento dos alemães. Falando nisso, é bem irônico. Um país que travou a guerra submarina irrestrita, um país que bombardeou cidades civis com zeppelins, um país que envenenou dezenas de milhares de pessoas com gás, agora vem falar de humanitarismo, de leis da guerra, de sofrimento desnecessário. Mas, de qualquer forma, o protesto foi apresentado, e foi formal, por canais diplomáticos, com base legal. Eles invocaram o artigo 23-E da Convenção de Haia de 1907. O artigo diz o seguinte: é proibido empregar armas, projéteis ou matérias que causem sofrimento desnecessário. Só essa frase, bem curta e bem vaga. O que é sofrimento desnecessário? Quem define? Como definir? O argumento dos alemães era o seguinte: a espingarda de bomba dispara vários projéteis, causa múltiplas feridas ao mesmo tempo. Essas feridas são difíceis de tratar, causam sofrimento prolongado, e a pessoa morre devagar. Portanto, ela ultrapassa a necessidade militar, causa sofrimento desnecessário, portanto, viola a Convenção de Haia. Portanto, os Estados Unidos devem parar de usá-la. Parece até que faz sentido, né? Vários projéteis, várias feridas. Realmente é bem trágico. Mas espera aí. Se essa lógica valesse, metade das armas na linha ocidental teriam que ser proibidas. Porque tem muita arma que causa feridas de múltiplos projéteis, como o estilhaço de granada. O projétil de artilharia explode no céu. Centenas de pequenos chumbinhos caem, cobrindo uma área grande. Também são múltiplos projéteis. Também causam várias feridas. Então também violam as leis da guerra? Também deviam ser proibidas? E as metralhadoras? Uma metralhadora dispara uma dezena de balas por segundo. Uma rajada. E uma pessoa pode levar várias. Também são múltiplos acertos. Também causam várias feridas. Então também deviam ser proibidas? E estilhaços de bomba? Estilhaços de bomba aérea? Estilhaços de mina? Essas coisas, quando acertam uma pessoa, as feridas são muito mais feias que as de espingarda de bomba. Vidro quebrado, metal lascado, um monte de coisa que o médico nem consegue tirar tudo. Então essas deviam ser ainda mais proibidas? Então o argumento legal dos alemães, na verdade, é muito inconsistente. É padrão duplo, é aplicação seletiva. Só mira na espingarda de bomba e ignora todas as outras armas que também causam feridas de múltiplos projéteis. Por quê? Porque essas outras armas a Alemanha também tem, também usa e usa muito. E a espingarda de bomba, os Estados Unidos têm, a Alemanha não. Então eles querem proibir. Simples assim. Além do cálculo no plano legal, a Alemanha tinha uma consideração mais sombria, mais profunda, uma consideração no plano militar. Nós falamos há pouco que, diante da espingarda de bomba, a vontade de render-se dos soldados alemães diminuiu muito? Não, ao contrário, aumentou muito. Porque eles sabem que resistir não adianta. Resistir é ser transformado em peneira. Melhor se render. Se render ainda consegue viver. Então muitos soldados alemães, só de ver uma espingarda de bomba, já levantam as mãos e se rendem. Nem resistem. Isso é um golpe enorme na capacidade de combate das tropas alemãs. E o Estado-Maior General alemão, claro, também viu isso. Como eles resolveram esse problema? A linha de pensamento deles era a seguinte:
Se nós anunciarmos que soldados americanos que portarem espingarda de bomba serão executados imediatamente se forem capturados, então os soldados americanos ainda vão ousar carregar espingarda de bomba? Eles vão ter medo? Vão parar de usar por medo de ser executados? Se os americanos pararem de usar a espingarda de bomba, então os soldados alemães não precisam ter tanto medo. Sem tanto medo, a vontade de resistir deles fica um pouco mais forte, e menos gente se rende. Esse é o cálculo dos alemães, muito sombrio e muito realista. Eles não se importam de verdade com o humanitarismo. Eles se importam em como diminuir a capacidade de combate dos americanos, em como aumentar a vontade de resistir dos seus próprios soldados, em como aguentar mais um pouco à beira da derrota. Porque naquela época já era setembro de 1918, e a Alemanha já não aguentava mais. A ofensiva dos 100 dias avançava imparável. As tropas alemãs entravam em colapso por toda a linha. O fim da guerra era só questão de tempo. O governo alemão já estava pensando em se render. Mas antes de se render, eles ainda queriam ganhar algumas fichas de negociação. Ainda queriam conseguir alguma vitória simbólica. Esse protesto da espingarda de bomba era uma delas. Se conseguissem fazer os Estados Unidos ceder, se conseguissem fazer os americanos pararem de usar a espingarda de bomba, pelo menos na propaganda, no moral interno, seria uma vitória. Pelo menos poderiam dizer ao povo alemão: vejam, ainda temos resultados diplomáticos, ainda conseguimos fazer os americanos cederem. Esse era o plano dos alemães. Mas eles erraram o plano. Porque eles estavam enfrentando John Pershing, a Força Expedicionária Americana, um país que nunca engole esse tipo de coisa. A resposta dos Estados Unidos veio rápido e foi muito dura, muito direta, e deu um tapa na cara dos alemães que deixou eles inchados. Então, como os Estados Unidos responderam exatamente? E a ameaça dos alemães, no final, foi cumprida? Vamos continuar. Do lado americano, duas pessoas ficaram principalmente responsáveis por tratar esse protesto. Uma foi o general de brigada Samuel T. Ansel, procurador-geral do Exército, responsável pela refutação no plano legal. A outra foi o secretário de Estado Robert Lansing, responsável pelo contra-ataque no plano diplomático. Os dois trabalharam em sintonia. Um fazia o papel do bom, o outro do mal. E deixaram os alemães sem palavras. Vamos ver primeiro a refutação legal do general Ansel. O argumento central do general Ansel era muito simples e muito forte. Ele disse que a palavra-chave na Convenção de Haia é desnecessário. O que é sofrimento desnecessário? É quando o sofrimento ultrapassa a necessidade militar. É sofrimento por sofrimento. É projetado para torturar. Só aí é desnecessário. Se o sofrimento causado por uma arma é necessário para alcançar um objetivo militar legítimo, então não é desnecessário. Então é legal. E a espingarda de bomba é assim? Claro que é. Qual é o objetivo militar da espingarda de bomba? É derrubar o inimigo rápido e eficazmente em curta distância. Parar a ação do inimigo. Esse é um objetivo militar muito legítimo, muito justo. E o projeto de múltiplos projéteis é exatamente o necessário para alcançar esse objetivo. Porque no combate de curta distância, o tempo de reação é curto, mirar é difícil. Você precisa de área de cobertura, precisa de poder de parada, então precisa de múltiplos projéteis. Não é para causar sofrimento, é para aumentar a eficiência, para acabar com o combate mais rápido, para ter menos baixas. Em certo sentido, ela é até mais humana, porque um disparo e derruba. O inimigo perde a capacidade de combate na hora. Não precisa levar vários tiros, não precisa morrer devagar sangrando. Pelo contrário, sofre menos. Essa é a lógica do general Ansel. Depois ele deu algumas analogias. Como o estilhaço de granada. Dentro do projétil tem centenas de pequenos chumbinhos. Quando explode, espalham por todo lado. E quando acertam uma pessoa, também fazem vários buracos. Exatamente o mesmo princípio da espingarda de bomba.
Só que um é disparado por canhão, o outro por arma de fogo. Um tem alcance longo, o outro curto. Tem diferença na essência? Não tem. Se a espingarda de bomba é ilegal, então todos os estilhaços de granada deviam ser ilegais. Então todos os países que equipam suas tropas com estilhaços de granada estão violando as leis da guerra. Então a própria Alemanha também está violando? Os canhões alemães também disparam estilhaços? Claro que disparam. Disparam mais que todo mundo. E as metralhadoras? Uma metralhadora dispara uma dezena de tiros por segundo. Uma rajada e uma pessoa levar 3, 5 tiros é normal. Também são várias feridas. Então também violam as leis da guerra? Então a metralhadora Maxim também devia ser proibida? A própria Alemanha também usa a Maxim? Claro que usa, e usa muito bem. Então a conclusão do general Ancel é: se seguíssemos a lógica dos alemães, mais da metade das armas na linha ocidental teriam que ser proibidas, incluindo a maior parte das armas da própria Alemanha, o que é obviamente absurdo. Portanto, o argumento legal dos alemães não se sustenta, e a espingarda de bomba é perfeitamente legal. Essa foi a refutação no plano legal. Fundamentada, com lógica rigorosa, os alemães não conseguiram encontrar falhas. Mas ainda não acabou. Depois veio o contra-ataque diplomático do secretário Lansing. Esse sim foi o golpe final. O secretário Lansing nem enrolou. Foi direto ao ponto. Ele disse: "Você, Alemanha, vem falar de leis da guerra com a gente? Falar de humanitarismo? Falar de sofrimento desnecessário? Você tem moral para isso?" Depois ele fez uma lista. Uma lista de armas de sofrimento desnecessário da própria Alemanha. Vamos ver o que tem na lista. Primeiro item: gás cloro. 22 de abril de 1915. Ypres, Bélgica. Os alemães usaram gás cloro em larga escala pela primeira vez. 168 toneladas de gás cloro flutuaram com o vento em direção às posições da Entente. Por onde a fumaça verde passava, os soldados não conseguiam respirar. Os pulmões eram corroídos, os olhos queimavam, caíam no chão sufocando, se afogando em seus próprios fluidos corporais. Uma morte horrível. Foi o primeiro ataque com armas químicas em larga escala da história da humanidade, e abriu um precedente terrível. E quem abriu esse precedente foi a Alemanha. Segundo item: fosgênio. Mais mortal que o gás cloro, quase sem cheiro. Quando você sente, já é tarde. Ele danifica gravemente os pulmões, causa edema pulmonar, e as vítimas morrem sufocadas devagar, depois de horas ou até dias. Muito sofrimento. E a Alemanha foi o primeiro país a usar fosgênio em larga escala. Terceiro item: lança-chamas. Em 1915, os alemães começaram a usar lança-chamas no campo de batalha, queimando pessoas vivas nas trincheiras, queimando até ficar irreconhecível, queimando até a mãe não reconhecer. Esse sofrimento, só de pensar já dá para imaginar. E quem inventou o lança-chamas e foi o primeiro a usá-lo em larga escala? Foi a Alemanha de novo. Quarto item: baioneta serrilhada. A baioneta padrão dos alemães, com o dorso da lâmina serrilhado. Por que projetar serrilhado? Não é para serrar coisas. É para, quando você esfaqueia e puxa para fora, rasgar uma ferida maior, causar um rasgo que não pode ser suturado, fazer o inimigo sangrar mais, morrer mais devagar, sofrer mais. Essa é uma arma projetada especificamente para aumentar o sofrimento. Isso, sim, é verdadeiro sofrimento desnecessário. E a Alemanha equipou todo o exército com ela. Depois de listar tudo isso, a mensagem implícita do secretário Lansing já era bem clara. Você, Alemanha, tem que moral para falar de crueldade com a gente? Você, Alemanha, tem que cara para falar de humanitarismo? Quando você envenenava pessoas com gás, quando você queimava pessoas com lança-chamas, quando você esfaqueava pessoas com baioneta serrilhada, por que você não falou que violava as leis da guerra? Por que você não falou de sofrimento desnecessário?
Agora que nós usamos uma espingarda de bomba, você vem aparecer, vem fazer o moralista, vem falar de humanitarismo. Você não acha isso engraçado? Essa foi a reviravolta no plano moral. Pregou os alemães diretamente no poste da vergonha e deixou eles sem o que dizer. Mas ainda não acabou. Tinha o último passo, e também o mais crucial, a retaliação. A Alemanha não ameaçou executar prisioneiros americanos que portassem espingarda de bomba? Pois é. Então nós também temos prisioneiros alemães. E a quantidade é bem grande. Em 1918, os americanos já tinham muitos prisioneiros alemães em seu poder. Você executa um dos nossos. Nós executamos um dos seus. Ou até 10. Vamos ver quem tem mais medo. O governo americano não disse explicitamente quais seriam as medidas de retaliação, mas a mensagem foi passada, e os dois lados entenderam perfeitamente. Foi um jogo de galinha, para ver quem pisca primeiro. E o resultado? A Alemanha piscou primeiro. Eles recuaram. Por quê? Porque eles não podiam perder, porque eles tinham mais prisioneiros, porque a situação deles era pior, porque a guerra ia acabar logo. Eles não queriam criar mais problemas no último momento, não queriam acrescentar mais crimes de guerra ao seu currículo. Então essa ameaça no final foi só palavras ao vento. Nenhum soldado americano foi executado pelos alemães por portar espingarda de bomba. Nenhum. Nenhum. O protesto diplomático dos alemães acabou em nada. Virou piada. Virou humor negro. Virou o episódio mais absurdo que aconteceu na guerra mais sangrenta da história da humanidade. O país que inventou o gás de guerra e o lança-chamas reclamou que uma espingarda de caça era muito cruel. E depois foi contestado até ficar sem palavras e saiu de cabeça baixa. Só de pensar já dá risada. Mas engraçado ou não, a lenda da espingarda de bomba não acabou com o fim da Primeira Guerra. Ao contrário, isso foi só o começo. 44 dias depois do protesto, em 11 de novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial acabou. A Alemanha se rendeu. A Entente venceu. A Winchester modelo 1897 não foi aposentada com o fim da guerra. Não. Ela continuou servindo e foi lutando cada vez mais longe. Da Europa, voltou para a América. Depois foi para a Ásia, para o Pacífico, para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o Teatro do Pacífico, na Segunda Guerra, foi outro campo de batalha feito sob medida para a espingarda de bomba. Selva, bunkers, cavernas, espaços estreitos, combates de curta distância, e soldados japoneses que não temiam a morte e faziam cargas banzai. Foi praticamente uma versão ampliada da Guerra Moro nas Filipinas. E o fanatismo dos soldados japoneses, comparado aos guerreiros moros, era ainda maior. Diante de soldados japoneses que vinham correndo com baioneta na mão gritando "Banzai!", o rifle de ferrolho ainda não era suficiente. Um disparo, se não acertar em ponto vital, ele ainda consegue vir correndo, e quando chega na sua frente, é uma baionetada. Então o que fazer? Ainda o velho método, espingarda de bomba. Um disparo, 9 projéteis de chumbo, derruba direto. Não importa quão fanático você seja, não importa quão pouco você tema a morte. Um disparo e resolve tudo. Poder de parada no máximo. Então, no Teatro do Pacífico, a espingarda de bomba se tornou uma arma divina de novo. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos gostava especialmente de usar, porque eles eram a vanguarda do desembarque anfíbio, os primeiros a chegar na praia, os primeiros a entrar na selva, os primeiros a enfrentar os bunkers e cavernas japonesas. Eles eram quem mais precisava de espingarda de bomba. Mas o curioso é que, no início da Segunda Guerra, na composição oficial do exército americano, as espingardas de bomba, na verdade, não eram muitas, e as distribuídas para os fuzileiros navais eram ainda menos. Então o que fazer? Os fuzileiros navais tinham um jeito. Eles mesmos requisicionavam. De onde requisicionavam?
Dos navios da Marinha. Nos navios da Marinha geralmente tinham espingardas de bomba. Para que serviam? Para defender de piratas ou para atirar em minas marinhas à deriva. Enfim, eram armas de reserva dos navios, e a quantidade era razoável. Os soldados dos fuzileiros navais, antes de desembarcar, iam até o arsenal dos navios e pegavam emprestadas algumas espingardas de bomba, colocavam no corpo e levavam para a terra. E os oficiais? Faziam de conta que não viam, porque eles também sabiam que essa coisa serve, que essa coisa salva vidas. Levar mais algumas não faz mal. Então se formou uma tradição. Antes de desembarcar, os fuzileiros navais iam pedir emprestadas espingardas de bomba nos navios da Marinha e depois devolviam quando a batalha acabasse. Claro que muitas vezes elas eram perdidas direto no campo de batalha e não davam para devolver. Mas não tem problema. Da próxima vez, pedem de novo. Além dos soldados comuns, muitos oficiais superiores também gostavam de usar espingarda de bomba, como o Major-General Alexander Patch. Quando ele estava em Guadalcanal, ele mesmo carregava uma espingarda Winchester para a linha de frente para comandar o combate. Um major-general carregando uma espingarda de bomba e lutando na linha de frente. Essa cena também é bem impactante. Mas também mostra, por outro lado, o quanto a espingarda de bomba era popular no Teatro do Pacífico. De general a soldado, todo mundo gosta de usar, porque ela realmente salva vidas. No início da Guerra do Pacífico, também houve um herói famoso da espingarda de bomba, o sargento Clyde Thomason. 17 de agosto de 1942, raid na Ilha Makin. Os fuzileiros navais fizeram um ataque surpresa à Ilha Makin, ocupada pelos japoneses, e o sargento Thomason era um deles. Ele segurava uma espingarda de bomba e ia na frente. Matou vários japoneses seguidos. Lutou com muita bravura. No final, ele morreu na batalha e recebeu póstumamente a Medalha de Honra. Foi um dos heróis mais famosos do início da Guerra do Pacífico. E a arma em suas mãos era aquela Winchester modelo 1897. Uma espingarda de caça velha, projetada em 1893, ainda estava brilhando no Teatro do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. Ainda estava matando inimigos. Ainda era a parceira mais confiável dos soldados. Quão resistente é a vida dessa arma? Vamos dizer assim. Ela começou a servir na insurreição filipina de 1900. Passou pela Primeira Guerra, passou pela Segunda Guerra, passou pela Guerra da Coreia e até passou pela Guerra do Vietnã. Algumas unidades chegaram a usar até os anos 1990. Quase um século. Quase 100 anos. Uma arma usada por 100 anos. Isso também é muito raro na história das armas de fogo leves. Qual foi a produção total da Winchester modelo 1897? De 1897 a 1957, em 60 anos, foram produzidas mais de 1 milhão de unidades. 1 milhão de unidades. A maior parte eram espingardas de caça civis, mas os modelos militares também representavam uma proporção considerável. No fim da Segunda Guerra, o exército americano comprou cerca de 500 mil espingardas de bomba de vários modelos. 500 mil unidades. Isso já não é nenhuma arma de nicho. É equipamento padrão de verdade. De uma arma que a Alemanha tentou proibir, que violava as leis da guerra, a equipamento padrão do exército americano. A arma padrão usada por exércitos do mundo todo. Essa transformação em si já é muito dramática. E seu conceito de projeto influenciou todas as espingardas de bomba de combate das gerações posteriores. Bomba, cano curto, grande potência, supressão em curta distância, limpeza de ambientes fechados. Todos esses conceitos vieram daquela Winchester modelo 1897. Até hoje, forças especiais, forças antiterrorismo, polícias especiais, quando fazem operações em ambientes fechados, limpeza de quartos, a espingarda de bomba ainda é uma das armas preferidas. Porque em curtas distâncias, em espaços estreitos,
Nenhuma arma é mais confiável, mais eficaz, tem mais poder de parada que a espingarda de bomba. Essa conclusão, há mais de 100 anos, não mudou. E o ponto de partida de tudo foi aquela espingarda de caçar patos que John Moses Browning projetou em 1893. No final, vamos resumir. Quando John Browning a projetou, foi para caçar pássaros. Ele jamais imaginou que aquela espingarda de caçar patos, 20 e poucos anos depois, deixaria toda uma geração de soldados alemães apavorados. Ele jamais imaginou que ela causaria a única ameaça diplomática de execução de prisioneiros de toda a guerra. Ele jamais imaginou que 50 anos depois de sua morte, ela ainda estaria matando inimigos nas selvas do Vietnã, nos desertos do Oriente Médio. Ele jamais imaginou que aquela arma projetada para caçar pássaros serviria por quase um século, seria produzida em mais de 1 milhão de unidades e se tornaria uma lenda. Essa arma tem muitos nomes. Os alemães a chamavam de vassoura de trincheira, de arma do diabo. Os americanos a chamavam de limpa-trincheiras, de parador. Os soldados deram vários apelidos a ela, uns positivos, outros negativos, uns de respeito, outros de medo. Mas no fundo, ela não passa de uma espingarda de bomba. Uma espingarda de bomba usada no lugar certo. Ela em si não é justa, não é má, não é cruel, não é humana. Ela é só uma ferramenta. O que importa é quem a usa e para que a usa. E a história dela é interessante. Vale a pena ser contada, porque está cheia de contrastes, cheia de ironia, cheia de humor negro. Naquele massacre industrializado que matou dezenas de milhões de pessoas, a arma que mais deixou a Alemanha com medo não foi tanque, não foi avião, não foi submarino, não foi canhão, não foi gás. Foi uma espingarda de caçar patos projetada por Browning. Isso parece piada, mas é verdade. A história, às vezes, é assim tão absurda. Bem, a história de hoje fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima!